Meus irmãos, esse texto que nós estamos aqui nos deparando é um texto por muitas vezes negligenciado, porque os profetas menores às vezes não são muito lidos, ou às vezes são lidos, mas não são dados a devida importância. O livro de Naum você lê em 15 minutos, se você tiver uma leitura devagar, você consegue ler o livro em 15 minutos. E a gente tende a passar por esses livros, às vezes, dos profetas menores, e acabamos sem percebendo, ignorando a sua mensagem. E aqui o texto do versículo 1 vai dizer que é uma mensagem à cidade de Nínive. E que cidade é essa que podemos aqui resumir de uma forma bem breve? Nínive é a capital do Império Assírio. E eles estão recebendo agora a mensagem do profeta Naum sobre a sua destruição. Só que nós não nos atentamos em que o profeta Naum, ele profetiza mais ou menos um século depois do profeta Jonas. O que isso significa? É que mais ou menos de 2 a 3 gerações antes de Naum, um homem havia sido enviado por Deus para profetizar a Nínive, a profetizar ao Império Assírio. E esse homem é chamado Jonas. E todos conhecem de forma bem apurada a história de Jonas. O profeta que não quis ir pregar para aquela cidade, mas Deus, na sua soberania, o faz mesmo assim ir para aquela cidade. E aquela cidade, aquele império, aquela capital, se converte a Deus, se arrependem dos seus pecados, mediante a pregação de Jonas, e a ira de Deus, a punição de Deus, que iria cair sobre Nínive, nos tempos de Jonas, não cai, porque o povo se arrepende dos seus pecados com a pregação de Jonas, e ali Deus cessa com a sua ira, Deus cessa com a sua punição, Deus cessa com a sua vingança, e aquela geração é poupada da ira de Deus. Só que isso acontece mais ou menos no século 7, mais ou menos no século 8. Só que um século depois, o povo que antes recebeu o perdão e a misericórdia de Deus, volta a praticar todas as suas práticas. O texto de Naum vai nos dizer que esse povo volta para as suas práticas. Lá no capítulo 3 vai dizer que a cidade volta a ser sanguinária, cheia de mentiras, de roubo. O versículo 4 do capítulo 3 vai dizer que ela é cheia de prostituição, cheia de feitiçarias, de seduções para as nações. O texto vai dizer que essa cidade volta, a sua arrogância volta, porque o texto do capítulo 3 de Naum, versículo 8 vai dizer: será que você é melhor do que Tebas? E por que o texto vai dizer isso? Porque naquele tempo a cidade de Tebas, importante cidade egípcia, havia caído. E Deus está dizendo para Nínive: você acha que você é melhor do que Tebas? Traduzindo, você acha mesmo que se Tebas caiu com o seu poder, você acha mesmo que a sua força vai te manter de pé, ó Nínive? Então, todo o pecado, a prostituição, a violência, a feitiçaria, a arrogância, toda aquela violência desenfreada, 100 anos depois de Jonas, aquilo volta para aquele povo. Só que agora, Deus envia um profeta, e a mensagem agora não é mais que Deus, se eles se arrependessem, traria perdão. A mensagem de Naum é que a balança já havia sido pesada contra Nínive, e ela seria terrivelmente destruída por Deus. Os seus filhos chorariam, as cidades estariam em chamas, os muros cairiam, haveria desolação por todo lado, porque Deus não pouparia aquela cidade. E o que nós precisamos aprender aqui? É que antes de Deus começar a sua sentença contra Nínive, tudo que destruição acarretaria sobre Nínive, que está no final do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Deus se apresenta para Nínive, outra vez. Só que agora Deus se apresenta diferente. Ele se apresenta de uma forma que os ninivitas haviam se esquecido.
mensagem, o tema que nós podemos dar é o Deus que a nossa geração despreza. Porque, irmãos, o que nós vemos é Deus se apresentando. Eu sou Deus zeloso, vingador, cheio de ira. Me vingo dos meus adversários, sou grande em poder, caminho na tempestade, as montanhas se derretem diante de mim. Ele se apresenta diferente. Ele se apresenta agora para aquele povo, para lembrá-los do Deus que havia nos dado uma chance, e eles desprezaram essa chance. E assim como a geração que estava ali com Naum na cidade de Nínive, a nossa geração tem desprezado Deus. Em que sentido? Deus começa se apresentando para Nínive de uma forma muito peculiar, que na Bíblia não tinha até então. Ele começa se apresentando para mostrar o porquê que ele estaria fazendo aquilo. E ele começa a mostrar um Deus que os ninivitas haviam esquecido, desprezado, relegado. E que nós também, porque o livro de Naum, se está na Bíblia, é porque isso não é uma mensagem só para o povo ninivita de 700 anos antes de Cristo, mas essa mensagem é eterna para o povo de Deus. A primeira coisa que Deus se apresenta para Naum, em Naum se apresenta a Nínive, ele vai dizer: eu sou o Senhor, Deus zeloso. Glória a Deus. Nós estamos acostumados a ver uma imagem de um Deus amoroso, e não é que esteja errado isso, de forma alguma. Mas a nossa geração, assim como aquela geração, tende às vezes a focar naquilo que mais o interessa em Deus. Quantos de nós, quando recitamos João 3,16, falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas não lemos o 17, aquele que não crê já está condenado. Nós só pegamos a parte boa, nós só queremos ler a parte confortável. Até o nosso evangelismo às vezes espelha isso. Jesus te ama e só fica nisso. Jesus te ama, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida, mas se esquece da outra mensagem, que aquele que não se converter está em julgamento eterno. Nós desprezamos a verdadeira, não vamos dizer verdadeira, mas nós desprezamos a totalidade de quem Deus é. Nós queremos escolher quais são as melhores, vamos dizer assim, partes de Deus. Nós queremos focar em um atributo de Deus, uma característica de Deus, mas esquecemos de outras. E aqui Naum está trazendo a lembrança deles, que Deus pode ser um Deus amoroso, mas Ele é Senhor zeloso. E a palavra zeloso aqui, dependendo da tradução, melhor se encaixaria. Ele é Deus ciumento. Essa é a palavra que está aqui. O Senhor Deus é Deus ciumento. E por que Ele usa essa expressão? Porque nós vamos ver em Êxodo 25 dizendo assim: não adorem essas coisas nem prestem cultos a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ele está falando uma expressão porque se remetendo a isso aqui. Êxodo 34:14 vai dizer: porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Ele vai relembrar de novo em Deuteronômio 14:24, porque o Senhor, o Deus de vocês... Som, bateria está acabando, acabou. O Deus... Retomando, irmãos, e Moisés relembra o povo em Deuteronômio 4:24, de novo, porque o Senhor, o Deus de vocês,
é fogo consumidor, é Deus zeloso. De novo. E por que ele está falando sobre isso aqui? Porque ele está dizendo para Nínive: vocês deixaram de adorar a Deus e voltaram a adorar os outros deuses de vocês. Só que aí você pode perguntar: mas Vitor, isso para a gente não tem tanta importância, nós não adoramos a outros deuses. Só que Ezequiel, vai dizer uma coisa muito importante sobre o pecado da idolatria que traz a ira de Deus, porque ele tem ciúme. Ezequiel vai dizer no capítulo 14, 2: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro dos seus corações. Então o ídolo ele não pode ser apenas levantado de fora, num altar, numa estátua, numa capelinha dentro de casa, não. Mas esse ídolo pode ser levantado dentro do coração do homem. E Deus também tem zelo e ciúme dos deuses que podemos levantar dentro dos nossos corações. E o seu fogo consumidor cai sobre aqueles que são idólatras. Só que a Bíblia vai nos dizer, aí você fala: mas eu não idolatro ninguém, eu não tenho santo, eu não tenho nenhum ídolo, eu não tenho nada. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses 3,5: portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões e maus desejos. Aí vem o que ele vai falar agora. E também a ganância, ou dependendo, a avareza, que é idolatria. Então você pode não ter uma estátua com um Deus ali, mas a Bíblia vai dizer: se você é ganancioso, você tem um ídolo. E Deus não deixará isso impune. A ganância, a palavra que vem ganância ou avareza aqui no texto, é o pecado de sempre desejar mais, sem nunca se satisfazer das coisas terrenas, de prazeres. Russell Shedd, o grande teólogo batista, vai dizer: a avareza comunica uma ideia de tirar vantagem egoísta, de prejudicar, de tomar. A Bíblia vai dizer que o ídolo não é só uma estatueta, mas a avareza, a ganância que permeia a nossa geração, esse desejo desenfreado de ter coisas para saciar o seu corpo, para saciar a sua mente, para saciar o seu ego. Isso é idolatria. Esse desejo desenfreado, às vezes escondemos o nosso zelo pela nossa casa, que o homem tem que ser zeloso no seu trabalho e sustentar sua família. Mas muitos escondem esse zelo atrás do zelo, uma idolatria ao trabalho, ao dinheiro. Não é à toa que Jesus vai dizer que Mamon é um Deus, é um Senhor também, que não podemos servir a dois senhores. O dinheiro ditando, a ganância ditando, esse desejo de ter o que é do outro ditando, isso é idolatria. É por isso que quando a gente fala que em ambiente de igreja não pode existir esse tipo de ideia de competição, é porque isso quebra o que para nós é o culto a Deus. Pessoas que têm ganância pelo título do outro, têm ganância pelo posto do outro, têm ganância pelo cargo do outro, têm ganância pelo ministério do outro. Você está escondendo o zelo pela obra de Deus atrás, na verdade, de uma idolatria que você tem no seu coração. Você não está pensando na obra de Deus, você está pensando em si próprio. Isso é um ídolo escondido, às vezes, com uma máscara de que está preocupado com a obra de Deus, mas não, é ganância, é vontade de aparecer, é desejo de se gloriar em alguma coisa. E isso para Deus é também idolatria. E a Bíblia vai dizer que Deus não aceita tais coisas, porque Ele não é só amoroso, mas Ele tem ciúme. Deus não aceita que outras coisas tenham primazia em nossa vida, porque Ele é o Deus, e várias vezes Ele lembra isso a Israel: eu sou o Deus que vos tirou da terra do Egito, por isso vocês não podem ter outros deuses. Para nós é a mesma coisa: eu tirei vocês da lamaçal do pecado, eu resgatei vocês, eu libertei vocês, eu limpei vocês das drogas, eu limpei vocês da imoralidade, eu limpei vocês de uma vida vã. Então hoje vocês só podem servir a mim. O nosso Deus é zeloso, Ele tem ciúme. E o texto vai continuar para não remirmos bem o tempo. Naum, versículo 2, capítulo 1, versículo 2: o Senhor Deus é zeloso
e vingador. Nós estamos muito acostumados com o Deus perdoador, mas nos esquecemos que o Senhor também é vingador. Nós desprezamos o Deus que se vinga. Uma vez eu conversando com um rapaz, eu nunca vou esquecer que eu li um texto de Apocalipse 6, que aparece os crentes diante de Deus, pedindo a Deus vingança, por tudo que os ímpios fizeram de mal contra eles. Apocalipse 6:9 vai dizer que aqueles que morreram por Cristo estão debaixo do trono de Cristo, clamando a Deus por vingança. E a resposta de Deus são os flagelos, os selos, as taças, a trombeta. Tudo aquilo é resposta vingativa de Deus à humanidade que perseguiu a igreja. E quando eu falei isso com ele, ele falou: mas vingança não é uma coisa de Deus. Eu falei: meu amigo, isso está na Bíblia. Aí ele falou assim mesmo para mim: mas é uma coisa meio complicada, né? Eu falei: complicado para você, porque a nossa geração não gosta de escutar isso, dói o ouvido. Aí eu peguei o texto para ele e mostrei, de Apocalipse. Aí ele ficou com uma cara meio assim, ele nunca foi apresentado ao Deus que se vinga. A nossa geração conhece o Deus perdoador, mas esquece que Deus também é vingador. A Bíblia deixa muito claro, Salmo 94:1, Senhor Deus é vingador, Deus é vingador. Levanta-se, ó juiz da terra, retribui os orgulhosos como eles merecem. Ele é o Deus que se vinga também. Não podemos desprezar o Deus que traz vingança, o Deus que retribui segundo as obras. Não podemos esconder Deus ou querer aumentar mais um atributo do que outro. Não, Deus é mais perdoador. Não. A mesma Bíblia que revela Deus como aquele que perdoa aqueles que se arrependem, é a mesma Bíblia que mostra que Deus é vingador contra aqueles que são impenitentes e ímpios. E o texto vai dizer, continuando: o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Aí ele acrescenta: é cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Naum agora está apresentando um Deus que as gerações não conhecem, porque estamos acostumados com um Deus longânimo, paciente, que espera, que aguarda, que tem uma grande longanimidade. Mas nos esquecemos e desprezamos o Deus que também está irado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 19:15: da sua boca saiu uma espada afiada, para ela ferir as nações. Ele governará com cetro de ferro, e pisará o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí muitos vão dizer: não, mas esse Deus irado é o Deus do Antigo Testamento. Não. Apocalipse 19:15 vai dizer que é Jesus que pisa o lagar da ira de Deus. Traduzindo, é Jesus que esmaga as uvas. E aqui a ideia de uva é pisando nos ímpios, é pisando no mundo. É Ele que pisa, esmaga e pratica toda a ira que estava em Deus. É Ele que faz essa ira. É Cristo que difunde, é Cristo que aplica a ira de Deus no mundo. Esse não é um Deus só do Antigo Testamento, é o Deus também do Novo, é Jesus. Jesus é aquele que pisa o lagar da ira de Deus. Romanos 2:5 vai dizer: mas por causa da obstinação dos corações impenitentes, estão acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando será revelado o seu justo julgamento. A ira de Deus se acumula. Romanos 1:18 vai dizer: pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. A ira de Deus é uma característica de Deus. Ele não é só longânimo, ele é irado. E desde o começo da igreja, pessoas vêm destoando e desprezando esse Deus. Não é à toa que Apocalipse 2:20 vai dizer para a igreja de Tiatira: contudo, quem está falando é Jesus,
Tenho contra vocês uma queixa. Uma só, imagina se fosse duas. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça os meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer coisas oferecidas a ídolos. Dei a ela tempo para que ela se arrependesse. Deus longânimo. Mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometeram adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem suas práticas. E aqui, quando ela fala filhos, está falando dos discípulos dela. Matarei os seus filhos, e então toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vocês aquilo que vocês merecem. Essa mulher confundiu a longanimidade de Deus, abusou, e ela acabou conhecendo Deus que se ira contra o pecado. Não podemos abusar da longanimidade de Deus. No fim da longanimidade de Deus, há um Deus irado nos esperando. Não importa quem você seja. O texto está dizendo que Jezabel se dizia profetiza, então traduzindo, essa mulher é importante no meio da igreja dela. Não importa em que cargo você esteja alçado, se você abusar da longanimidade de Deus, Deus se encontrará com você no fim da linha, um Deus irado. Não importa quem você seja, Deus não deixará o inocente sem a sua recompensa. A Bíblia deixa muito claro, Tiago 4,4. Vocês não percebem que a amizade com o mundo vos torna inimigos de Deus? Naum 3 vai dizer que ele toma vingança contra os seus adversários. Romanos 8,6 vai dizer, porque a inclinação é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois é sujeito à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Colossenses vai dizer, os que tais praticam essas coisas, trazem para si a ira de Deus. Não podemos desprezar, aceitar só o Deus longânimo, e desprezar o Deus que tem uma ira preparada para aqueles que não se arrependem de seus pecados. Ele não poupará ninguém. E o texto vai continuar mostrando quem é ele. E vai dizer, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. O Carmelo desfalece, as flores do Líbano murcham diante da sua presença. Os montes tremem diante dele, as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele. Quem poderá suportar a sua indignação? Ele está apresentando agora aqui um Deus que foi desprezado. Eles olhavam muito, e a nossa geração faz isso, um Deus que a gente confunde como se fosse um amigo. A nossa geração tende a fazer isso, a focar muito em Cristo como se fosse um amigo, um colega, o cara que te entende, vamos dizer assim. Ele sempre vai te entender. Mas aqui o texto está apresentando que ele não é esse seu amigo do colégio. A Bíblia vai dizer que o seu caminho é na tormenta, traduzindo. Ele anda no meio das tormentas. Para ele, as devastações naturais, o texto está dizendo isso, não mexem com ele. Ele é tão grande que a tempestade não o impede de caminhar. As nuvens para ele são a poeira do seu pé. As montanhas se derretem diante da sua presença. A nossa geração focou muito no Deus que é amigo, não que isso seja errado, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso paráclito, Ele é nosso auxiliador, Ele é sim o nosso Pai, não está errado. Mas o erro está em desprezar que Ele também é grande em poder, e que nossa vida não poderá, de forma alguma, como achou os ninivitas que acharam que eram poderosos, acharam que poderiam impedir. Não podem. Ninguém pode, não importa se você tem
o que você tem. Se você tem uma saúde boa e se confia nisso, Deus toca nisso. Ah, mas eu sou concursado público, eu tenho estabilidade. Deus toca. Deus toca onde o homem acha que ele pode suportar a sua força. Ele está mostrando para os ninivitas: eu sou grande em poder. Vocês não podem me suportar. As nuvens são poeira no meu pé. Ele está mostrando quem ele é. A nossa geração tende a passar Jesus muito como esse cara legal, mas não mostra Jesus num trono, não mostra Jesus governando, não mostra Jesus como leão, não mostra Jesus como todo-poderoso, não mostra Jesus aquele que sustenta tudo, não mostra. Esquecem disso. Se esquecem que não podemos focar apenas num atributo e esquecer de outros. Não. Não é à toa que nós temos um salmo, que é o Salmo 136, que ele fala, e, irmãos, isso aqui é lindo, porque o Salmo 136, ele sempre termina assim: porque a sua benignidade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Mas as coisas que vem falando antes, e isso é o Deus nosso, ele vai dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aí você fala: tudo bem, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, louvai aquele que faz maravilhas, louvai aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre o mar, que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre, fez o sol para governar, o dia, a lua, as estrelas, a noite. Mas aí ele começa no 10. Porque feriu o Egito e os seus primogênitos, porque o seu amor dura para sempre. Isso é um paradoxo de Deus. Tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Dividiu o mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Fez passar Israel, porque a sua benignidade é para sempre. E derribou Faraó e os seus exércitos, porque a sua benignidade é para sempre. E ele vai dizer: guiou o povo no deserto. Aí ele vai dizer depois: é aquele que feriu grandes reis, mas mesmo assim, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele depois continua: matou reis famosos, matou o rei dos amorreus, matou o rei de Bazã, destruiu eles, a sua benignidade dura para sempre. Esse é o Deus que a Bíblia nos mostra. Não podemos desprezar esse Deus, que é amigo, é consolador, é Pai, mas Ele também é grande em poder. Não podemos desprezar, e para chegar ao final aqui da minha mensagem, o texto vai dizer: mas é grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Nós focamos no Deus que joga os pecados no mar do esquecimento, mas nos esquecemos que Ele só joga no mar do esquecimento aquilo que foi previamente pelo pecador confessado. Nós nos esquecemos do Deus, nós desprezamos o Deus que não inocenta o culpado. Traduzindo, nós nos esquecemos. Bom, a gente hoje está com raiva de alguém, amanhã passa. Tem gente que é assim. Para mim, tempo é uma coisa que me ajuda muito a deixar de ficar com raiva. Para mim, tem gente que, eu sei que tem algumas pessoas que são, mas para mim é assim: eu estou com raiva agora, passou um tempo, tá, deixa pra lá. A gente acha que Deus é assim. Não é. Davi pecou, assassinou. Os anos passaram, mas Deus não se esqueceu. Mais de 100 anos passaram de Jonas até Naum. Eles acharam que estavam impunes, mas Deus não esqueceu. Deus não se esquece de nada. Não importa se o tempo está passando, você não pode esconder o seu pecado atrás de ministério, atrás de oferta, de dízimo, de ajuda, de trabalho. Você não pode esquecer ele com o tempo e ignorar. Deus não se esquece.
Não podemos desprezar esse Deus. O tempo passou, mas Deus foi lá, através do profeta, aquilo que já estava oculto, escondido, Deus mostrou a Davi que ninguém pode esquecer nada dele, ninguém pode esconder nada dele. Nós precisamos entender que se Deus não está fazendo nada, não é porque Ele esqueceu, é que Ele está dando tempo. Ele não se esquece e não poupará o inocente, não poupará, perdão, o culpado. Não podemos desprezar esse Deus como os ninivitas fizeram. Não podemos nos esquecer que além de ser um Deus de amor, Ele é um Deus ciumento. Não nos troca por outros deuses, não nos troca por dinheiro, não nos troca pelos nossos ídolos pessoais. Não. Nós não podemos esquecer que Ele é perdoador, mas Ele também é vingador. Nós não podemos esquecer que além de longânimo, Ele também é irado. Nós não podemos esquecer que Ele é o nosso amigo que está do nosso lado, mas Ele é o Deus poderoso que está acima das nuvens. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos desprezar esse Deus, porque senão o fim que nos aguardará será o fim da sua ira. Que não desprezemos o Deus que se revelou a Naum, o Deus que é o próprio Cristo. Não desprezemos esse Deus. Não escolhamos, como a nossa geração faz, o atributo que mais nos agrada de Deus. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Deus não é algo que pode ser separado. Deus, Ele é uma coisa só. Em Deuteronômio 6:5 vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E essa palavra único aqui, algumas traduções vai dizer, Ele é uno. O que é isso, né? Ele é um só, Ele não tem variedade, Ele não muda, Ele é uma coisa só. Ele não é igual ao ser humano que tem emoção, razão. Não. O nosso Deus é uma coisa só. Ele é um Deus só, Ele é uma coisa só. E não tem como. Assim, diferente de nós que variamos. Hoje estamos com raiva, hoje esquecemos, hoje... Não. O nosso Deus é o único Senhor. Ele é incalculável. Ele não pode ser separado dos seus atributos. Não podemos desprezar os seus atributos. O nosso Deus é esse Deus que às vezes estamos desprezando. Que Deus nos ajude a não desprezarmos esse Deus e a não termos o fim que Jezabel e os seus discípulos tiveram, esquecendo-se desse Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos uma coisa só ao Senhor. Pai, não deixe que pregações falsas, falsos pastores, falsos ensinos, falsos mestres, Senhor, venham querer dar ao Senhor, Pai, na nossa mente um entendimento suavizado, dar ao Senhor para nós uma compreensão humana, Senhor, diminuindo, ou Senhor não nos deixa, porque é tentador, Senhor, desprezar esses seus atributos, Senhor, porque eles nos incomodam, Senhor. Mas, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a não desprezarmos o Senhor, meu Deus. Nos ajude a não esquecermos dos Teus mandamentos, Senhor. Nos ajude a não esquecermos de quem o Senhor é, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a não brincarmos contigo como os ninivitas fizeram, Senhor. Pai, nos dá temor a Ti, Senhor. E assim como vemos o Deus amigo, Senhor, que vemos também esse Deus todo-poderoso, Senhor. Senhor, nos ajuda, nos dá temor, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém.